Passadas algumas semanas do término das eleições municipais, nós já sabemos quem ganhou, quem perdeu, quem se fortaleceu, quem se enfraqueceu. E agora nós temos que começar a pensar, obviamente, nas próximas eleições, que são as eleições de 2022, as eleições presidenciais, porque o jogo já começa a se movimentar para 22. E uma dessas figuras que nós estamos acompanhando é justamente Ciro Gomes. Ciro Gomes saiu fortalecido de 2020 porque ele consolidou uma aliança com o PSB, um partido importante, e comanda de modo direto ou indiretamente 6 das 9 capitais do Nordeste, o que é um número considerável. E Ciro Gomes já é um pré-candidato para 2022, juntamente com Bolsonaro e o candidato do PT. Não sabemos quem será, mas nós sabemos que o PT vai lançar um candidato. Agora, os outros nomes, como Huck, Moro, nós não sabemos se eles vão disputar. E o próprio João Dória não não assume abertamente que vai disputar 22 como presidente da República. Nós sabemos que ele é governador do estado de São Paulo, tem o interesse, mas não é nada dito relacionado a 2022, ele sempre dá uma ensaboada ali. Mas vamos falar então sobre o Ciro Gomes, o caminho que ele vai chegar até 2022 e algumas variáveis que nós precisamos colocar na mesa e elas precisam ser administradas pelo PDT, por Ciro Gomes e observadas por todos nós. Mas antes, como eu sei que vocês gostam quando eu falo do Ciro Gomes, clique no botão de gostei. Sempre muito importante, 250 likes em menos de uma hora é a meta de todos os vídeos aqui no canal, então clique no botão de gostei, os pandas sorriem. A primeira variável que nós temos que observar é Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, segundo o Alisson, vocês lembram do Alisson? No começo do canal, muito tempo atrás, lá para 2019, no comecinho de 2019, nós fazíamos lives toda segunda-feira aqui no canal, segunda-feira à noite, e o Alisson participava. Se você é dessa época do Alisson, deixa aqui os comentários, né? Fala assim, eu lembro do Alisson. Então, gostaria muito de ouvir se você era dessa época do canal. Mas o Alisson ele fala que o Kassab ele é o mago da política. E de fato, o Kassab ele é alguém muito astuto e você precisa sempre acompanhar o Gilberto Kassab. Para onde ele aponta, esse é o caminho a ser seguido. Kassab já foi do governo Dilma, agora faz parte do governo Bolsonaro, mas não faz parte diretamente. O PSD é um partidão que consegue transitar por todos os espectros. É um partido de centro. Ele se coloca dessa forma ou para frente, como é que ele falou na fundação do partido. E o mais importante, o Kassab ele conseguiu fundar um partido político. O presidente Bolsonaro não consegue, Bolsonaro é presidente. Ele não vai lançar o Aliança pelo Brasil e o Kassab lançou o PSD. O PSD é o partido do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, e foi o Alexandre Calil que Ciro Gomes apoiou nas eleições de 2020. O Calil venceu com uma quantidade muito grande de votos, venceu no primeiro turno. E o Kassab concedeu uma entrevista para o programa Canal Livre da Bandeirantes nessa segunda-feira. Os dois links estão aqui na descrição e é importante que você veja essa entrevista. Uma entrevista essencial para entender o futuro de 2022. Porque há um ponto importante que precisa ficar muito claro, que é a cláusula de barreira. A cláusula de barreira foi a grande reforma política. Nós já tivemos reforma política, que é a cláusula de barreira. As pessoas estão falando que precisa ser feita, isso já aconteceu. A reforma política foi a cláusula de barreira. Se os partidos não conseguirem atingir certas métricas, eles vão deixar de existir, como no caso o PCdoB. O PCdoB pode deixar de existir já nas próximas eleições, se não conseguir formar uma quantidade mínima de quadros. E nós vamos reduzir a quantidade de partidos políticos. Os partidos que existem só para formar coligações vão deixar de existir. Nós temos aí em torno de mais de 20 partidos e eles vão deixar de existir. Em 2022, esse número já vai ser reduzido aí para uns 14, 12 e em 2030 possivelmente nós teremos apenas 8 partidos, 8, 10 partidos. Então essa é uma grande revolução que o Kassab estava dizendo lá no Canal Livre. E o mais importante, os partidos, por conta da cláusula de barreira, vão ter que lançar candidatos para disputar as eleições de 22. Candidatos que tenham uma ideologia, que carreguem a ideologia do partido e puxem votos para os candidatos do partido. Caso contrário, eles vão deixar de existir. E é por isso que nós não temos uma grande ideologia dos partidos de centro. O próprio Kassab admite isso. Porque como nós temos muitos partidos, você não consegue diferenciá-los. Agora, com a cláusula de barreira, nós vamos ter essa diferenciação. E por conta disso, as alianças e as coligações políticas vão ficar mais difíceis para 2022.
Principalmente aquela super aliança de esquerda que muitas pessoas estão falando. Não tem como você fazer isso, porque se você fizer, você dificulta a própria existência do seu partido. Por isso que o Gilberto Kassab já está falando que o PSD vai lançar candidato próprio. O Anastasia, o Otto Alencar, está dizendo isso. Pode ser que ele esteja apenas caçabando, porque Kassab caçaba, você sabe disso. Ele pode estar apenas valorizando o passe dele e no final pode até lançar uma candidatura, uma chapa com outro candidato. Pode ser com o PDT, porque o Márcio França, em entrevista também para a Folha de São Paulo, até cogitou essa chapa. Pode ser que o Calil saia com o Cid Gomes como vice em 2022. Aí você consegue já conquistar uma parcela grande ali do Nordeste, do Sudeste, o que seria algo forte, tá? Eu acho difícil o Cid Gomes sair como candidato, tá? O PDT está trabalhando o Ciro Gomes há muito tempo. Eu falei da possibilidade do Calil ser o vice do Ciro, mas eu acho mais difícil, porque uma chapa você tem cabeça e você tem um rabo. O Ciro Gomes é cabeça, o Calil também é cabeça, então vai ter uma chapa com duas cabeças? Isso não dá certo, é algo complicado. Mas pode ser que acabe saindo, porque o próprio, não com o Calil ou com a Anastasia, esse apoio do Ciro e do Kassab ainda não está muito bem elaborado. O que nós sabemos, e o Márcio França falou, é que o Kassab não gosta dessa aliança Democratas e PSDB, não vai muito com a cara do João Dória, também não é muito chegado ao Democratas, e de todos esses partidos de centro ou centro-direita, o mais ligado com a centro-esquerda é justamente o Kassab, que na entrevista do Canal Livre falou sobre a aliança do PDT com o PSB. Ele falou que não é mais uma semente, já é um casamento consolidado. Só que essa aliança do PDT com o PSB pode ser que tenha sido somente para as eleições de 2020. Mesmo o Kassab falando que é algo que está consolidado para 2022. Porque o João Campos, que é o prefeito de Recife, prefeito eleito, falou que essa aliança era uma aliança agora para 2020. Não sabemos como vai ser para 2022. Então há um ponto aí que é um ponto de incongruência ou um ponto de incerteza que o Ciro Gomes precisa gerenciar e nós precisamos observar. Por quê? Por conta da cláusula de barreira, é possível que o Flávio Dino vá para o PSB, porque o PCdoB pode acabar depois das eleições de 2022. O Flávio Dino é muito próximo do Márcio França, então é possível que ele venha para o PSB. O próprio França admitiu isso na entrevista dele para a Folha de São Paulo. Para onde que eles vão? Para onde as pessoas, os candidatos políticos do PCdoB irão? Porque tem Manuela Dávila, tem o Flávio Dino, tem Jandira Fegali, eles precisam se alocar em algum partido, porque essas pessoas não vão ficar sem partidos e o PCdoB possivelmente vai acabar. Quando que o Dino vai vir para o PSB? Depois do fim do PCdoB ou antes? Se o Dino vier antes, ele vai sair como candidato à presidência da República pelo PSB ou ele vai compor a chapa com o Ciro Gomes? Uma chapa PSB e PDT. Ciro Gomes presidente, Flávio Dino vice. Eles andaram aí trocando algumas farpas, o Flávio Dino começou a fazer muitos afagos ao PT, então é algo que também precisa ser observado. A posição de Flávio Dino, porque ele é um competidor forte, um competidor que tem história e tem um currículo também invejável. E é algo que precisa ser avaliado para 22. A cláusula de barreira, pessoal, vai mudar muito a configuração política do nosso país. Os partidos, muitos vão deixar de existir, inclusive alguns partidos de esquerda. Por isso que não pode ter essa aliança de esquerda que as pessoas estão dizendo, porque se houver essa aliança não tem os votos e os partidos deixam de existir. Por isso que eu falo, né, quando você tem uma união das esquerdas, as esquerdas ficam mais fracas. Então essa definição dos candidatos até dos outros partidos, por exemplo, da Rede vai lançar Marina Silva de novo? O PCdoB vai lançar o Flávio Dino? O Flávio Dino é alguém que tem uma postura para poder executivo maior do que Manuela Dávila, só que ele é um candidato mais genérico. A Manuela Dávila, se ela sair como presidente, ela não tem uma figura, não é uma figura de liderança de poder executivo. Ela é mais de poder legislativo, porque ela representa ali um determinado grupo específico. Só que por ela representar um determinado grupo específico, ela não pode atrair votos e atenção e conseguir eleger deputados, mantendo assim a existência do PCdoB. Então são pontos que nós temos que continuar observando para 2022. O que nós sabemos é que o Ciro Gomes ele está numa situação aparentemente confortável, porque ele tem ali 12% que ele sempre tem, o que seria necessário conquistar ali mais uns 3 ou 4% para ir ao segundo turno. Porque como o Bolsonaro está na frente com 33% dos votos, os outros candidatos vão ficar ali disputando 17%, 16%,
já vão conseguir ir ao segundo turno. Então o Ciro Gomes precisa crescer aí mais uns 4 ou 5% que ele vai ao segundo turno. No Nordeste, a situação está aparentemente confortável se não houver nenhum tipo de dissidência dentro dessa combinação PDT e PSB. Mas essas alianças partidárias, por conta da cláusula de barreira, vão ficar bem mais complicadas. Então nós temos esse cenário de incerteza, uma incerteza dentro do PSB e uma incerteza também no PSD, com o Kassab. Claro que se o Ciro Gomes não conseguir o apoio do PSB e o PSB lançar o Flávio Dino, o Ciro Gomes precisaria correr urgentemente para ter o apoio do PSD. Eu acho muito, mas muito difícil que haja essa super chapa PDT, PSB, PSD, Rede, Avante. Eu acho difícil por conta da cláusula de barreira. Se fosse em 2018, possivelmente poderia ter. Mas agora, em 2022, com os partidos ameaçados de deixarem de existir, eles vão ter que disputar as eleições. Todo partido médio que nós temos hoje possivelmente vai lançar um candidato. Vamos continuar espertos e atentos com relação a isso, porque são pontos aí que o Ciro Gomes precisa administrar. Um apoio que ele já tem consolidado, mas não está garantido para 22, como o próprio João Campos falou, e um outro possível apoio que está em um namoro, que é no caso o PSD, que não gosta muito do Democratas e também pouco do João Dória. A relação de Ciro com o Democratas aparentemente vai se tornar algo mais da boa vizinhança, não uma chapa mais concreta, porque o Democratas está fechado com o PSDB, eles são até muito próximos, por mais que o Rodrigo Maia tenha simpatia por Ciro Gomes. Mas vamos continuar observando e você se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.